Graças a Deus. Quero saudar vocês com a paz do Senhor Jesus. Quero também ler com vocês o Salmo de número 82. Bom é estarmos na casa do nosso Deus. Queremos adorá-lo do nosso coração, expressar por meio de canções a nossa alegria de servir a Deus. Que nesta ocasião o nome do Senhor seja glorificado. Salmo de número 82. Deus preside a Assembleia dos Céus. No meio dos seres celestiais anuncia seu julgamento. Até quando tomarão decisões injustas que favorecem a causa dos perversos? Façam justiça ao pobre e ao órfão. Defendam os direitos do oprimido e do desamparado. Livrem o pobre e o necessitado. Libertem-nos das garras dos perversos. Esses opressores nada entendem, são completos ignorantes. Andam sem rumo na escuridão, enquanto os alicerces da terra estremecem. Eu digo, vocês são deuses, são todos filhos do Altíssimo. Morrerão, porém, como simples mortais, e cairão como qualquer governante. Levanta-te, ó Deus, e julga a terra, pois todas as nações te pertencem. Deus querido, nesta ocasião queremos glorificar e exaltar o teu nome. Queremos dizer que é uma honra para nós estarmos aqui na presença gloriosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nesta ocasião o nome do Senhor seja glorificado. Que neste tempo de celebração possamos expressar nossa alegria, gratidão por termos sido salvos, alcançados, libertos, transformados pelo poder que há no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta ocasião, toma o seu lugar de honra entre nós e fale conosco. É a nossa oração e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Você pode ficar um instante de pé para adorarmos ao Senhor, declarando que aquele que serve a Jesus é alguém feliz. E é o que vamos declarar nessa ocasião em nome de Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Aquele que está feliz, diga amém. Aquele que está feliz, grite aleluia. Aquele que está feliz, bata a palma sim. Aquele que está feliz, cante comigo assim. Com Jesus no coração a gente é feliz. Com Jesus na condução tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Vamos celebrar ao nosso Deus. Aquele que está feliz, diga amém. Aquele que está feliz, grite aleluia. Aquele que está feliz, bata palmas sim. Aquele que está feliz, cante comigo assim. Com Jesus no coração a gente é feliz. Com Jesus na condução tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Com Jesus na condução, com Jesus no coração a gente é feliz. Com Jesus na condução tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia.
Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria. Bendito seja o nome do Senhor. Toda glória seja dada ao nome do nosso Deus. Vamos dizer que não há Deus maior, não há Deus melhor. É uma honra para nós estarmos na casa de Deus, na presença deste Deus Santo, podendo expressar por meio de canções o que sentimos por Ele. A Ele seja a honra, a glória, o louvor e a adoração nesta manhã, em nome de Jesus. Grande é o Senhor e nós te exaltamos por isso. Aleluia. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor. Diga isso. Tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Vamos dizer, criou os céus e criou a terra. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, diga. Tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus,
abençoa minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Aleluia. Se você tem algo, uma causa, uma necessidade, algo que só o Senhor pode fazer em sua vida e no seu coração, coloque a mão no seu coração nesse momento e nós iremos orar, porque nós cremos no poder da oração. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor conhece o coração dos teus filhos, das suas filhas. O Senhor conhece o coração deste homem, desta mulher. O Senhor conhece, ó Deus amado, o mais íntimo do nosso ser. O Senhor sabe o que nós realmente precisamos, o que nós realmente necessitamos. Eu creio no poder que há no nome de Jesus, e creio que a oração é o meio que nós temos de nos comunicar com o Senhor Jesus, e que através da oração dos justos, o nome do Senhor é glorificado. Nesse momento, glorifica o teu nome na vida dos teus filhos, em cada uma de suas necessidades físicas, espirituais, emocionais, do lar, ó Deus amado, necessidades financeiras, alguma causa na justiça, um milagre na vida de um outro familiar, de um amigo, de um parente, de um vizinho. Ó Senhor Jesus, glorifica o teu nome. Nos colocamos diante do Senhor, declarando por meio dessa canção que cremos no poder da oração. Por isso, ó Deus, vem dos quatro cantos e sopra sobre nós, sobre os nossos corações, anseios, necessidades. Ó Jesus, glorifica o teu nome na vida dos teus servos, na vida das tuas servas, e que o nome do Senhor seja glorificado. É a minha oração em favor dos teus filhos, em nome de Jesus. Aleluia. Vou levar meus problemas para Deus, entregar meus problemas para Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Diga: eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Aleluia. Quantos creem? Diga: eu creio. Eu creio. Aleluia. Diga comigo: tudo que Jesus, diga comigo, tudo que Jesus conquistou na cruz é meu direito, é minha herança. Aleluia, aleluia. Nós vamos declarar isso, irmãos, por meio desta canção. Bendito seja o teu nome, ó Deus. Bendito seja o teu nome, ó Deus. Aleluia. Aleluia. Recebe nossa adoração a Ti em nome de Jesus. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossa vida para receber, que nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo.
maior é o que está em nós do que o que está no mundo. É isso, ó Deus. Somos o que a tua palavra diz que nós somos. Temos tudo aquilo que a tua palavra diz que nós temos. Aleluia. Aleluia. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossa vida para receber, que nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior em nós, aleluia, do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. É isso, ó Deus, nós te adoramos, nós te bendizemos. Toda glória e todo louvor sejam dados ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Quantos podem louvar e bendizer o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo? Toda glória, honra e louvor sejam dados ao Senhor. Aleluia. Graça e paz, igreja. Graça e paz para quem está aqui, graça e paz para quem está nos acompanhando de casa. Vamos abrir nossa Bíblia em Lucas 16:10. Amém? Amém. A palavra do Senhor diz assim: se forem fiéis nas pequenas coisas, também serão nas grandes. Mas se forem desonestos nas pequenas coisas, também serão nas maiores. E se vocês não são confiáveis a lidar com a riqueza injusta deste mundo, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? E se não são fiéis com os bens dos outros, por que alguém lhe confiaria o que é de vocês? Aqui a Bíblia está nos falando sobre a fidelidade nas pequenas coisas. E Deus usa as finanças para testar o nosso caráter. Ele, às vezes, nos prova nas pequenas coisas. Você quer saber se seu filho, por exemplo, vai cuidar bem da herança, vai cuidar bem do primeiro carro dele? Presta atenção como ele cuida dos brinquedos dele. Presta atenção como ele cuida da bicicleta. Você vai saber que nas grandes coisas ele vai ser fiel. Se você tem um empregado hoje e você almeja colocar ele num posto mais alto, numa gerência, presta atenção como ele lida com as coisas pequenas da empresa, com uma luz que está acesa e não precisava, que ele vai economizar, como ele atende um cliente um pouco menos abastado de dinheiro. Você verá que nessas pequenas coisas, ali ele demonstra fidelidade. E assim é conosco também. Quando nós somos fiéis nas pequenas coisas, a gente tem responsabilidade para assumir as grandes coisas que Deus tem para colocar em nossas mãos. O missionário Hudson Taylor disse uma vez assim, coisas pequenas são coisas pequenas, mas a fidelidade nas coisas pequenas é uma grande coisa. Se temos o caráter de sermos fiéis nessas pequenas coisas, o Senhor sabe que pode confiar em nós para as grandes coisas. Amém? Então a minha oração nessa manhã é para que a gente seja fiel em tudo aquilo que Deus coloca em nossas mãos, seja ela nas coisas pequenas, seja nas coisas grandes. Vou pedir para a nossa diaconisa vir aqui na frente, e aquele que te sentir no coração, pode vir trazer uma oferta, pegar seu dízimo, esse momento vai ser para isso. Amém? Pai,
Nós te agradecemos por mais essa manhã de estar na sua casa, de estar na sua presença. Te agradecemos pela oportunidade de nos mostrar a nossa fidelidade a Ti, Pai. Nos abençoa, que o Senhor possa desenvolver uma mentalidade nossa de mordomo, uma mentalidade fiel a Ti, Pai, onde a gente vai cumprir tudo aquilo que o Senhor colocou nas suas escrituras, Pai. Nada passará desapercebido, Pai. Nós cremos que somos mordomos nessa terra e que estamos aqui para cuidar das coisas que são Tuas, Pai. Que a gente tenha sabedoria, que a gente tenha, Pai, capacidade de desenvolver todo o propósito ao qual o Senhor deixou para nós, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pelos bens que temos hoje, que o Senhor possa estar agindo em nosso meio, agindo nas famílias aqui do Jaçanã, Pai, que o Senhor possa trazer portas de emprego, faça sabedoria, Pai, que o Senhor entre, Pai, com o seu Espírito Santo de Deus, trazendo aquilo que falta em cada um aqui, Pai, que a gente cresça, que a gente amadureça, Pai, como filhos do Senhor. É isso que eu desejo, Pai, em nome de Jesus, amém. Aí foi. Diaconisa Meire, fique aqui no centro. Você vai vir pelas laterais e retorne pelas laterais também. Vamos ofertar em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida para a glória de Deus. Que adianta ter as riquezas deste mundo, ou ser honrado por todos se eu não estiver perto de ti. Estar contigo vale mais pra mim que as dádivas de tuas mãos. Só quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim. Te ouvir, te conhecer é a maior riqueza que o homem pode ter. Senhor, tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar.
É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Aleluia. Nós vamos ler a palavra de Deus em Tiago, capítulo 1, dos versos 13 até o verso de número 18. A palavra do nosso Deus diz assim: e quando vocês forem tentados, não digam, esta tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz o pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Não se deixem enganar, meus amados irmãos. Toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu. Nele não há variação nem sombra de mudança. Por sua própria vontade, Ele nos gerou por sua palavra verdadeira. E nós, dentre toda a criação, nos tornamos seus primeiros frutos. Sua Bíblia aberta, que Deus fale com você, que a palavra de Deus encontre resposta, ressonância no teu coração, na sua vida, em nome de Jesus. O tema desta palavra é como lidar com a tentação. Como lidar com a tentação? Nós estamos sujeitos a todo tipo de tribulação. Algumas delas estão acontecendo debaixo da permissão de Deus. Outras provações nos são enviadas por Satanás. E outras provações estão acontecendo fruto da nossa própria natureza humana e desobediência. Nós iremos aprender nessa ocasião que as nossas tribulações exteriores, elas podem se tornar tentações interiores. É o que vamos pensar juntos nesta ocasião. Primeira coisa que você precisa assimilar no seu coração: a culpa nunca será de Deus. Deus não pode ser responsabilizado pelas realidades da minha vida, pelas coisas que eu enfrento, pelas crises com as quais tenho que lidar. A culpa nunca será de Deus. E eu digo isso por quê? Porque a tentação é uma oportunidade de realizar algo bom, só que às vezes da maneira errada. E se está da maneira errada, está fora da vontade de Deus. Não há problema nenhum num jovem, num homem, numa mulher, por exemplo, querer passar numa prova. Qual o problema de querer passar na prova? O problema está se você quer colar para passar de prova. Passar na prova é um sentimento, é um desejo legítimo. Agora, usar de artimanha para isso, aí a tentação acontece. Não é errado ingerir alimentos. Agora, se uma pessoa, para obter alimento, se ela considerar a possibilidade de roubar, então trata-se de uma tentação. Alimentar-se não é o problema é roubar para alimentar-se. Ele foi tentado a levar essa vantagem, suprindo uma necessidade legítima, mas da maneira errada. Uma coisa que eu gostaria que você pensasse comigo: todos nós somos seres humanos investidos de responsabilidade. E a primeira evidência de que somos responsáveis está no verso de número 13. E eu chamo sua atenção para o verso de número 13. E quando vocês forem tentados, não digam, esta tentação vem de Deus. Eu não posso dizer que essa tentação vem de Deus porque eu sou responsável.
E me parece que a necessidade de culpar os outros é um problema da nossa humanidade. Nós culpamos o nosso próximo, nós culpamos a circunstância, ao invés de reconhecermos os nossos próprios pecados, culpamos os outros por isso. Isso está no nosso DNA, está na nossa natureza humana, infelizmente. Só que a Bíblia nos diz que eu e você somos responsáveis por esses desejos. O que nós temos que assimilar, pensando juntos na palavra de Deus? O homem, ele é responsável por esses desejos que a Bíblia não os considera como desejos legítimos. E essa verdade está no verso de número 14. Eu gostaria que você olhasse para a sua Bíblia. A tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Eu sou um homem responsável por esses desejos que eu alimento aqui dentro no meu coração. Você acredita que o pecado, ele seria algo completamente impotente se não houvesse o desejo pecaminoso aqui dentro de nós? De modo que todos nós podemos alimentar ou sufocar este desejo. Se você for um homem disciplinado, você pode controlar os maus desejos. Se você for uma mulher disciplinada, você poderá contar com a graça de Deus e ir eliminando aquele comportamento vicioso da sua própria vida. Se nós lutarmos com fé e coragem, podemos crescer com Deus, a ponto de cometer menos erros e agradar mais a Deus. Por outro lado, se permitirmos que os nossos pensamentos corram solto, se você permitir que os seus pensamentos venham ficar correndo na sua mente, cotidianamente, diariamente, periodicamente, mais cedo ou mais tarde você se verá escravo dos seus próprios desejos. É assim que o pecado acontece. É dessa forma que o pecado trabalha. Você vai alimentando no seu coração, vai alimentando no coração, até o ponto que aquele desejo, aquela intenção, ela ocupa a sua vida, a sua mente. E aí o pecado dá a luz, e aí acontece o que as Escrituras estão nos alertando aqui. Mãos ociosas, mente desocupada e um coração descomprometido são um prato cheio para que Satanás o ocupe com maldades. E essa é a grande estratégia de Satanás. Você percebeu que no verso 14, no verso 14, Tiago, ele não está citando o diabo como um instrumento dos nossos maus desejos. Ele está dizendo no verso 14 que a tentação, no primeiro momento, ela nasce, ela acontece como resultado de algo que está dentro de mim, não fora de mim. Olha como isso é importante, irmãos. Não se apresse em empurrar a culpa para o diabo. Nós não podemos usar uma realidade exterior para justificar um conflito interior. Você sabe que enquanto o peixe está no mar, e aí o pescador joga a isca no mar, enquanto o peixe está ali rodeando aquela isca, e ainda não foi fisgado, não mordeu a isca, ele ainda continua dentro do seu ambiente, vivendo dentro da sua realidade e do seu mundo. E eu vou voltar a essa ilustração daqui a pouco. Porque o Tiago está dizendo para nós que o desejo, quando ele é alimentado, ele se torna uma ação. E eu quero que você olhe para a sua Bíblia no verso 15. Esses desejos dão à luz o pecado. E quando o pecado se desenvolve plenamente,
gera a morte. Se uma pessoa insiste em pensar em algo com persistência, de modo a cobiçar aquilo longamente, logo então ela se verá levada por aquilo e aquele sentimento se transforma em uma ação. O desejo que nós alimentamos no coração, a Bíblia diz que esse desejo dá luz ao que a Bíblia está chamando aqui de pecado. A expressão dá luz ao pecado, que uma vez consumado gera a morte, significa que o pecado, ele meio que vai incubando a morte. Ou seja, o pecado ele vai agindo como um animal, e uma vez que nós somos dominados por esse desejo, nos tornamos uma presa fácil. É assim que o pecado nasce. É assim que as coisas vão se desenvolvendo dentro de cada um de nós. Voltando à ilustração do peixe, é como o peixe que ao engolir o anzol, fisgar o anzol, ele passa a nadar com aquele anzol no seu corpo. Só que ele ainda está no seu ambiente, ele está na água. E ele luta para se desvencilhar daquele anzol que ele mordeu. Olha que interessante. Ele ainda está na água, dentro da sua realidade, no seu mundo, mas agora algo está o puxando para uma outra direção, para uma outra dimensão, para uma outra realidade. E essa é a ideia que Tiago quer nos mostrar aqui. Quando nós toleramos uma ideia, quando nós toleramos um desejo por um tempo determinado dentro de nós, é apenas uma questão de tempo para que você se torne uma presa fácil. Aquele sentimento pequenininho que começou dentro do seu coração e que quando você pensou pela primeira vez, você logo rejeitou e disse: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Mas você não cuidou disso e foi alimentando, foi alimentando, foi alimentando. E aí aquela isca que você mordeu foi tirando você do seu ambiente, foi tirando você do seu mundo, foi tirando você da sua realidade. Eu estou usando essa metáfora para dizer a você o seguinte: quando o peixe ele é fisgado e ele é puxado com a vara para fora da água onde ele sobrevive, onde ele tem a sua existência, ele é tirado daquela realidade da vida para uma realidade agora da morte. É apenas alguns segundos para que ele deixe de viver, porque a água é o ambiente onde o peixe de fato sobrevive. E Tiago quer nos ensinar através das Escrituras que o pecado tem essa capacidade de nos tirar do nosso ambiente, onde as coisas são naturais para nós, e nos colocar num ambiente de morte. Porque o desejo, quando é alimentado, o pecado ele é gerado. Quando o pecado é gerado, a morte acontece. Enquanto Adão e Eva estavam no jardim, vivendo sob a vontade de Deus, eles estavam num ambiente de vida. Mas no dia em que eles olharam para aquele fruto e viram que aquela árvore era boa para dar entendimento, e chegaram à conclusão que ao comerem daquela árvore, daquele fruto, a vida deles seria uma vida melhor, eles teriam uma habilidade maior, eles estariam num nível superior. Ao comerem aquele fruto, foram fisgados por aquela isca e passaram agora do ambiente da vida para o ambiente de morte. O trabalho não foi mais o mesmo. O relacionamento não foi mais o mesmo. A natureza não foi mais a mesma. Toda a realidade que os envolvia se tornou completamente diferente. Porque aquele desejo se transformou numa ação, e aquela ação se consumou em um pecado, e a consumação do pecado é a morte. É por isso que nessa ocasião eu quero mostrar a você biblicamente de que maneira eu e você podemos lidar com a tentação.
De que maneira eu e você podemos lidar com a tentação para não sermos fisgados e para que não morramos, para que a nossa fé não morra, para que o nosso coração não se esfrie, para que a nossa alegria de servir a Deus ela não se arrefeça, para que o nosso coração continue sendo um coração alegre e feliz com as coisas de Deus, como foi no primeiro dia, no primeiro momento da sua caminhada de fé, para que o seu desejo de servir a Deus continue fervendo dentro de você, aquecido dentro de você. É por isso que alguns de nós mudamos para pior, porque o tempo passou e você não alimentou o evangelho dentro de si. O tempo passou e você se tornou alguém mais religioso do que um cristão discípulo de Cristo. E as chances de nos tornarmos mecânicos em relação à vida com Deus, automáticos, em relação ao evangelho de Jesus, os riscos que nós corremos de sair do ambiente da graça e entrarmos no ambiente da lei é muito grande. O risco de endurecermos o nosso coração, como os israelitas endureceram o coração no deserto, é muito grande. Começa com um sentimento, começa com um desejo, consuma-se através de uma ação, e essa ação gera morte. Somos tirados do lugar que Deus gostaria que estivéssemos, e passamos a viver uma vida sob a amargura, alguns sob vingança, alguns sob aquele sentimento de decepção. Eu não vejo mais as coisas do mesmo jeito, eu não vejo os relacionamentos da mesma forma, eu não vejo mais o outro como eu gostaria de enxergá-lo. Por quê? Porque aquele sentimento que no início era tão pequenininho e inofensivo, conquistou você, seduziu você e o levou para uma direção oposta, completamente diferente daquela que Deus intencionou, daquela que Deus sonhou, daquela que Deus planejou. Os israelitas levaram 400 anos para chegar no lugar que Deus havia estabelecido, por causa de rebelião, por causa da insubmissão, por causa da desobediência, porque eles murmuraram, porque eles tentaram a Deus, porque eles questionaram, reclamaram do maná, reclamaram das codornizes, reclamaram que não tinham água, reclamaram da vida, e ficaram vivendo nessa dimensão de morte, ficaram experimentando essa realidade adversa, ficaram sob esses dois mundos, o mundo de Deus e o mundo da carne. E é justamente essa a intenção das Escrituras, acender a luz amarela, a luz vermelha e nos mostrar, tome cuidado, porque um sentimento começa pequeno, mas ele pode crescer dentro de você, ele pode arrasar o seu coração, ele pode lançar uma série de ervas daninhas dentro da sua alma, para que você veja as coisas de uma forma diferente, para que você desacredite, para que você perca a sua fé, perca a perspectiva nas coisas boas. E é exatamente isso que nós não queremos. E essa é a orientação das Escrituras para nós. A parte B do que eu tenho a dizer a vocês, ela é a parte positiva da coisa. Deus é a origem de todo o bem, de tudo que é bom. E o verso 17 nos mostra isso. Toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu. Nele não há variação nem sombra de mudança. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia está dizendo que tudo aquilo que vem de Deus, por natureza, é algo bom. Você sabe que as palavras que estão aí, variação e mudança, estão diretamente relacionados aos corpos celestes. Por exemplo, há uma diferença entre o dia e a noite. Há uma diferença, por exemplo, entre a temperatura que está sendo gerada agora no nosso ambiente
e a temperatura lá no Mato Grosso nesse momento. Em alguns lugares do Brasil, possivelmente nesse momento esteja caindo alguma chuva. Há lugares onde a temperatura é de uma forma, em outro a temperatura é completamente diferente. A Bíblia, inclusive, nos diz que há variações, por exemplo, entre as estrelas. Há estrelas maiores e estrelas menores. Variedade, mudança, são características das coisas que Deus criou. Eu sou diferente de você, você é diferente dele, ele é diferente dela. Ou seja, somos seres humanos distintos uns dos outros. Temos hábitos distintos, maneiras de enxergar o mundo de forma distinta. Eu posso enxergar o mesmo problema por um ângulo completamente diferente do seu. Tudo que Deus criou é distinto, diferente. Preste atenção, tudo que Deus criou é diferente, é distinto. No entanto, contudo, o Deus que criou o sol, o Deus que criou as estrelas, o Deus que criou a mim, que criou você, que criou os animais, a Bíblia está dizendo que Ele nunca muda. Ele é um Deus imutável. Não há sombra de variação em Deus. Não há uma mudança sequer no caráter santo de Deus. A Bíblia está dizendo que Ele é um ser absoluto em bondade. Ele é um ser absoluto em justiça. Eu acho lindo o verso 17. Toda dádiva que é boa e perfeita, preste atenção, vem do alto. Porque o Deus a quem nós servimos, Ele é a origem do bem. Ele é a origem do que é santo. E por ser a origem do bem, eu fui gerado dessa maneira. Escute isso nessa manhã e se alegre em Deus. Deus é a origem do bem. O fato de Deus ser a origem do bem, isso significa que eu então fui gerado a partir dessa origem boa, dessa origem pura. E o verso 18 vai nos mostrar isso. Por sua própria vontade, vontade de quem? De Deus. Ele nos gerou por meio de sua palavra verdadeira. O evangelho que temos em mãos aqui é a palavra da verdade. Você sabe o que acontece quando o evangelho penetra na vida de uma pessoa? Você sabe o que acontece quando o evangelho ele impacta a vida de uma pessoa? É como se aquela vida começasse de novo. Aquelas sombras vão ficando para trás. Aquele desejo ruim de fazer o mal vai diminuindo até que ele morre. Aqueles pecados que eu alimentava na mente e no coração, eles vão perdendo força, porque a vida de Deus vai ganhando proporções em minha vida. Porque a palavra de Deus vai ganhando impacto, vai produzindo resultados no meu coração. É por isso que a Bíblia diz que aquele que roubava não rouba mais. É por isso que a Bíblia diz que aquela pessoa que mentia, ela agora não mente mais. Porque o evangelho vai ganhando corpo, ele vai ganhando essência, ele vai ganhando volume. É por isso que é inadmissível ver cristãos que se declaram cristãos, vivendo uma vida que destoa, que está em desacordo com a palavra de Deus, porque o evangelho me coloca para cima, o evangelho me coloca para frente, o evangelho me leva ao crescimento. O evangelho produz em mim maturidade. O evangelho, a verdade do evangelho, molda o meu caráter, molda a minha cosmovisão. O evangelho faz de mim um ser humano distinto. O evangelho faz de mim um homem diferente. O evangelho me leva a um discurso diferente, a um comportamento diferente. O evangelho me coloca lá na presença de Deus. É por isso que a Bíblia diz que agora eu entro nessa presença com ousadia. Eu chego diante de Deus com confiança. Eu chego diante de Deus com fé. E eu posso entrar no Santo dos Santos e bendizer o meu Deus. E dizer: Senhor, eu sou participante da sua natureza.
dessa natureza divina. É por isso que a Bíblia diz que Ele nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Como você e eu podemos lidar com a tentação? Entendendo que a palavra de Deus, essa palavra viva, deste Deus que não muda, deste Deus que é um Deus imutável, está em mim, está em cada um de nós. E isso faz absolutamente toda a diferença. E a última verdade que o apóstolo Tiago destaca aqui é a parte B do verso 18. E nós, dentre toda a criação, nos tornamos seus primeiros frutos. Eu e você somos os primeiros frutos de Deus. Vocês sabiam que no mundo antigo, os primeiros frutos eram consagrados a Deus? Os primeiros frutos da colheita eram consagrados a Deus. Os primeiros frutos da criação do animal era consagrado a Deus. Sabe por que eles consagravam a Deus os primeiros frutos? Em gratidão. Por que que nós consagramos, entregamos e devolvemos 10% de nossas receitas? Porque é os primeiros frutos. Gratidão, devoção, está aqui, Deus, para a glória do teu nome. É por isso que nós fazemos isso. Pertencia a Deus. No Antigo Testamento, os primeiros frutos pertenciam a Deus. Quando um homem experimenta esta nova vida de Deus em seu coração, ele agora se torna propriedade de Deus. Essa é a ideia aqui. Nós somos os primeiros frutos da colheita do Evangelho. O Evangelho de Cristo em mim me colocou numa posição completamente nova. Eu agora pertenço, tenho um dono sobre mim agora. Eu não sou mais escravo de uma mentalidade carnal. Eu não sou mais escravo de um vício. Eu não sou mais escravo daquele sentimento de vingança, de morte. Eu agora sou escravo do meu Deus. Eu agora sou propriedade desse Deus. Pedro vai dizer isso, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Agora é diferente. É assim que eu passo a lidar com a tentação. Não mais naquele mundo, mas num mundo completamente diferente. Eu concluo. Reflita comigo em alguns pontos. Eu concluo dessa maneira. Não tente realizar algo bom, só que da maneira errada. Não tente realizar algo bom da maneira errada. Eu preciso tirar a habilitação. É legítimo e é bom. Mas se você pagar o quebra para tirar, miserável você é diante de Deus. Porque isso não faz de você um cidadão do céu. Conversava com uma pessoa recentemente. Fui tirar uma habilitação. E aí o instrutor falou assim: olha, é difícil você passar. Vou te dizer desde já. Você quer um conselho? Dá o quebra. Aí falou: mas quanto é? É R$1.300. Tá bom, está resolvido. Ele pagou lá o quebra. No dia da prova, várias pessoas sendo reprovadas. E ele estava sentado lá só esperando. Aí o instrutor que tinha tratado com ele entrou na sala, falou assim: fulano de tal. Aí ele levantou. Aí o cara falou para ele assim: vamos ali tomar um café. Deixa, né, para não dar na cara aqui você e tal. Todo mundo estava reprovando, a maioria reprovando. Aí ele foi lá, tomou um café com o cara, bateu papo, jogou conversa pro ar. Aí quando ele voltou, o pessoal: e aí, você passou? Você passou? Eu passei. Que vergonha. Que vergonha. Que vergonha. Você não precisa nem ser cristão. Você pode ser budista, pode ser católico, pode ser espírita, pode frequentar qualquer tipo de religião. Isso é repugnante. Isso é deplorável, isso é decadência. Não importa se você tem uma fé a professar. Se você tem uma fé a professar, meu Deus, esse pecado ele tomou proporções gigantescas sobre a sua vida. Porque não queira fazer algo certo da maneira errada. Tome cuidado. Estou dando um exemplo de tantas outras coisas que nós fazemos, só que da forma errada.
Segundo, não fuja de suas responsabilidades. Diga para você mesmo: eu sou um pecador e careço da graça de Deus. Terceiro, cuidado com as iscas da tentação, porque o que começa pequenininho assim, daqui a pouco conquistou seu coração, daqui a pouco escravizou você, daqui a pouco você se tornou escravo de um sentimento, escravo de uma circunstância. Quarto lugar, não perca de vista que Deus é imutável, Ele é firme, o caráter de Deus não tem variação, Ele é um Deus perfeito, extraordinário, criador de tudo. Não perca de vista isso. E não se esqueça de que eu e você somos propriedade de Deus. Eu sou os primeiros frutos do meu Deus. Eu faço parte dessa colheita maravilhosa e extraordinária. Não sou um homem perfeito, nenhum de nós aqui somos, mas eu quero confessar a você que nós estamos prosseguindo para o alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que assim seja nessa ocasião e que o nome do Senhor Jesus sobre a sua vida seja glorificado. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, te louvamos nessa ocasião por tua preciosa palavra, pela bênção de servirmos a Deus, pela alegria de lidarmos, ó Deus amado, com as realidades da nossa vida, do jeito certo, da maneira certa, para a glória do teu santo e precioso nome. Te louvamos porque somos as primícias da tua colheita. Te louvamos porque o Evangelho de Jesus está em nós, e esse Evangelho faz com que sejamos pessoas melhores para o louvor da sua glória. Que nesta ocasião o teu nome seja glorificado, que a bênção de Deus seja sobre a sua igreja, que venhamos viver esse Evangelho, praticar esse Evangelho, desfrutar esse Evangelho e sermos vitoriosos por meio do teu Evangelho. Ajude-nos. Seja conosco, que a tua bênção repouse sobre cada um de nós. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus.